Olá, pessoal! Aqui é a Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Hoje eu tenho uma convidada muito especial. Bom, eu sempre falo isso em todos os episódios, que eu tenho uma convidada especial, um convidado especial, mas eu acho que hoje eu tenho uma convidada bem especial, porque afinal de contas, minha mãe está aqui comigo, né? Ela veio me visitar, está em Nova York pela segunda vez. Ela está em Nova York pela segunda vez, veio visitar a filha, né, querida. E aí eu pensei, vamos gravar com ela, porque assim, pra quem não sabe, a minha mãe tem 2 filhas morando fora. Nós somos em 3 irmãos, né, 2 mulheres e um homem. E as 2 mulheres moram fora, né? Eu moro em Nova York, a minha irmã, pra quem não sabe, mora em Paris. E um fato muito curioso é que a gente saiu do Brasil praticamente na mesma época. Bom, todo mundo acho que tem os seus puxa-saquismos a respeito das suas próprias mães, né? Mãe é tudo igual, mas a mãe é tudo diferente, ou então só muda o endereço, não sei. Mas assim, eu acho a minha mãe uma pessoa muito prática. Que então, eu nem falei, né? Mas é que a gente vai falar sobre como é, né, para ela ser uma mãe com 2 filhas expatriadas, né? Já há mais de 5 anos. E aí, eu pedi para as pessoas mandarem perguntas, mas antes de mais nada, vamos dar as boas-vindas à minha mãe, que se chama Josimere ou Merinha. Mary para os íntimos. Oi, mãe. Olá, pessoal. Estamos aqui com a Laura, porque ela vai fazer um interrogatório hoje, parece. Não é bem um interrogatório, mas não fui eu que fiz as perguntas em minha defesa. Se apresenta aí, fala para as pessoas quem tu é, o que tu faz. Se quiser ou se não quiser falar a idade, né? Porque essa é uma pergunta indelicada. Bom, eu sou a Josimere. Eu não tenho problema nenhum em falar minha idade. São 57 anos bem vividos, eu acho. Ainda estou casada, pretendo continuar. E nesses 36 anos a gente construiu uma família com os 3 filhos. Mas assim, são 57 anos bem vividos, eu acho, né? E hoje eu estou tendo aqui essa experiência maravilhosa de estar com a Laura, né? Sou professora, ainda atuo em sala de aula, eu amo dar aula. Eu gosto muito de estar assim na companhia dos jovens, principalmente, porque eu acho que eles deixam a gente assim com um espírito mais renovado. Faltou dizer que tu é professora de língua portuguesa. Acho que isso é muito importante. Sim, professora de língua portuguesa, né? Acho que foi por causa dela que eu me interessei por essa carreira de comunicação. Acho que foi ela que me influenciou de alguma forma, enfim. E também assim, quando eu tinha a idade da Laura para entrar na universidade, por exemplo, eu também queria fazer jornalismo, né? Mas eu não tive assim tanta gente me cobrando tanto incentivo, né? Depois de 17 anos praticamente de casada, quem cobrou que eu fizesse uma faculdade foram as minhas 2 filhas, Laura e Meire. Então, assim, eu voltei a estudar, eu me graduei, foi justamente pelo fato de as 2 me cobrarem isso, né? Então, eu acho que a gente foi dando força. Terminei a minha graduação e as 2 entraram na faculdade. Então, eu acho que isso valeu bastante como experiência. Eu vou partir para as perguntas, porque vocês deixaram muitas perguntas, muitas bastante interessantes, assim. Eu vou começar com uma que eu achei bem interessante, porque assim, não sei se tu concorda comigo, mas eu acho que a modernidade... Bom, eu acho que tu concorda, que a mãe sempre fala uma coisa assim que eu acho muito interessante. Porque tem gente que fala assim, porque no meu tempo é que era melhor. E a minha mãe, ela fala assim, meu tempo nada, hoje que é bom. Não é verdade? Tu sempre fala isso? Hoje que é bom. Hoje a gente tem muita tecnologia, né? Então, bom, eu lembro quando eu fui fazer faculdade em Tubarão, para ligar para casa eu ainda usava o orelhão, assim, no começo, né? E as coisas foram, telefone público, e as coisas foram evoluindo e hoje a gente tem essa internet maravilhosa, com todas as ferramentas possíveis, né? E aí perguntaram aqui assim, sua mãe sempre foi antenada com tecnologia ou teve que aprender para matar as saudades? Eu sempre respeitei o tempo e as novidades do tempo, né? Só que eu vejo que existe bastante dificuldade para nós, na nossa idade 5.7, se familiarizar com a tecnologia.
Mas eu vejo muito positivo pelo fato de hoje a gente poder conversar e tomar café juntas, né? Mesmo a não sei quantos 1.000 quilômetros de distância, né? Então eu vejo que isso é muito bom. Se fosse viver no tempo que não existiam tantos recursos, eu acho que a saudade seria assim maior, né? Seria bem mais doída a distância. Eu concordo, porque eu posso falar como filha que moro longe também, com certeza. Quando eu vou pro Brasil, óbvio que a gente tem coisas para se atualizar, mas a minha mãe sabe o que tá acontecendo na minha vida, porque a gente tá sempre conversando, ela tá sempre participando de alguma maneira. Eu não posso imaginar no passado que as pessoas vinham morar fora e ficavam limitadas a ligações caríssimas, ou sei lá, cartas. Nossa, essas pessoas têm a minha admiração, porque o próprio fato de morar fora não é fácil, né? E com certeza também para quem fica não é fácil. Então, ainda ter esse contato limitado, acho que complica muito, né? Eu queria trazer uma pergunta aqui que eu achei interessante. Qual foi a sua reação quando ela disse: "Vou morar nos Estados Unidos"? Bom, não foi bem assim que aconteceu. A mãe, ela ficou sabendo de todos os passos. Se vocês não sabem a nossa história, o primeiro podcast, eu e o Thiago contamos a nossa história. Mas desde que isso começou a surgir o papo de haver uma possibilidade, a mãe já sabia. Foi o branco e o preto, não é? Foi a felicidade, porque a filha estava realizando um sonho, mas ao mesmo tempo foi difícil porque representava a distância e aquela impossibilidade de compartilhar todos os momentos, né? Mas em nenhum instante assim pintou o egoísmo ou então dizer assim: ai, filha, não vai, porque eu vou sentir muita saudade. Não, a gente pega, né, e coloca assim tudo para dentro e coloca na cabeça que, tipo assim, é o que ela quer e ela vai se dar bem, porque a gente conhece, né, o filho que a gente tem, né, que é batalhador, que é autodidata, que gosta de descobrir as coisas sozinha, né, então eu não me preocupei nesse sentido. Se precisar voltar, a gente fica esperando de braços abertos, né, e sempre vai continuar tendo um lugarzinho no ninho, né. Ao longo da minha vida, eu sempre escutei a minha mãe falando que os filhos são para o mundo. Ela sempre falou isso. A mãe sempre teve esse discurso mais livre. O pai um pouquinho menos, mas também nunca nos desincentivou, digamos assim. Mas ela sempre teve esse discurso de muita liberdade. Ela foi muito importante no processo ali, que a gente ficou 2 ou 3 meses, né, desde que a gente soube que ia mudar até mudar. E foi ela, inclusive, que me ajudou a desapegar das coisas, assim, que eu não queria nem desapegar de coisas materiais. E ela que falava: pelo amor de Deus, deixa essas coisas. Se tu voltar um dia, tu compra coisa melhor. Porque a mãe é muito prática. Ela é aquariana. Acho que foi bom, porque eu sou uma canceriana muito sensível, assim. E aí a praticidade dela me puxava, trazia os pés no chão. O que é mais difícil quando se tem filhos morando fora? São as visitas, porque tem a alegria da chegada, mas assim, ai, a despedida é muito ruim. Aquele momento da despedida de novo é que é difícil. E nunca melhora, infelizmente, né? Ai, ela ficou emocionada, coitadinha. Ai, tá, deu. Na verdade, eu tenho uma pergunta. Tu acha que o fato de tanto eu como a Meire, a gente não morava mais com vocês, a gente tinha saído de casa já para fazer universidade, faculdade em outra cidade. Tu acha que isso ajudou em algum aspecto ou não? Ajudou, porque foi acostumar a ficar longe. Não tão longe, mas assim, a construir uma rotina sem as filhas perto, né? Então, Laura foi para Tubarão, fica Meire e João, né? Aí, Laura vai construindo uma rotina em Tubarão e a gente vai construindo uma rotina sem ela, né? Meire sai, é a mesma coisa, né?
A Meire vai construir uma rotina sozinha e a gente vai ter que construir uma rotina sem, então, Laura e sem Meire, né? Só com um filho. O fato de terem saído, sim, ajuda bastante. Assim, nessa ideia de que a gente fica sem, né? Sem os filhos perto, mas se volta, né? Por exemplo, assim, Laura, quando ela decidiu mudar para Nova York, que ficou 3 meses comigo, né? Praticamente 3 meses. Não foram? Não, foi um mês. Um mês. Eu acho que isso aí foi muito ruim. Porque daí eu voltei a ter a bichinha de novo no ninho, né? E depois ela teve que sair de novo, né? Então, aí foi bem sofrido. O que tu diria para outras mães que sofrem com a ideia ou a notícia de que os seus filhos vão morar fora? Como eu digo assim, os filhos não são pra gente, os filhos são pro mundo. Se eles desapegam da gente e vão pro mundo, beleza. Se eles não desapegam e ficam perto da gente, eu acho que eles vão ter sempre uma dependência, mas eles vão ter que construir a individualidade deles. Nós não vamos viver para eles e eles não vivem para a gente, né? Então, assim, tem que desapegar, tem que pensar que o filho está indo para jornada dele, para ser independente, para quebrar a cara sozinho, para construir as alegrias, as conquistas sozinhos também. Isso aí é muito importante, né? O triste é quando o filho ele se sente inseguro para ele ir em busca daquilo que ele quer, né? E daí, às vezes, tem aquele atrito, porque, às vezes, teu filho que está perto de ti, ou ele aceita do jeito que tu é, ou ele te critica, ou o pai e a mãe criticam o filho. As diferenças, elas sempre vão acontecer, longe ou perto. Se tu tens o teu filho próximo de ti, é bom. Ele tem que construir a individualidade dele, perto ou longe. Perguntaram aqui, ó, como faz para lidar com a distância, a ausência e datas especiais? Eu queria até responder essa, porque assim, nem sempre a gente tá junto em datas especiais. Tipo, esse ano, por exemplo, coincidiu da minha mãe estar aqui no dia do meu aniversário. Foi o primeiro aniversário, desde que eu vim morar fora, que eu tive alguém da família aqui. Eu não sei se tu vai concordar comigo. Uma coisa que morar fora me ensinou é que a gente não precisa esperar datas especiais, entre aspas, para celebrar. A gente não precisa esperar um Natal, ou um Dia das Mães, ou um aniversário, entendeu? Não precisa, porque é bem clichê, mas é o seguinte, a gente não sabe o dia de amanhã. E todo dia é um dia especial. Então, o que eu sempre tento fazer, o que a gente sempre faz quando tá junto, é aproveitar ao máximo. Tudo bem, eu não vou estar lá no Dia dos Pais ou no Dia das Mães, mas quando eu tô lá, a gente faz de tudo. A gente inventa, a gente gosta muito de comer. Eu sou muito de inventar coisa de comer, de cozinhar e tal. A gente tá sempre falando, a gente tá almoçando já pensando na janta. Então, a gente sempre faz essas coisas. A gente pensa numa comida especial, a gente faz coisas que a gente gosta. E uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é comer. Então, pra gente é sempre uma ocasião especial. Estar junto é uma ocasião especial. Claro que tem as datas e tal, mas eu penso assim, então quando eu vou pra lá, que eu fico, sei lá, 20 dias, a gente tenta aproveitar os 20 dias, sendo eu e a mãe, a gente gosta às vezes de ir nas lojas pra ver as novidades juntas, ou pra fazer uma máscara de beleza, ou pra fazer uma comida que a gente gosta. Eu pensei muito esse ano por causa do meu aniversário. E, tipo, meu aniversário esse ano, a gente saiu pra jantar, foi óbvio que foi ótimo ter ela aqui, mas não porque é meu aniversário, foi ótimo ter e estar tendo todos os dias. Então, não é porque é o meu aniversário. Então, eu acho que foi uma coisa que morar fora me ensinou, assim. Quando eu eu tô junto e tentar aproveitar. Sim, é verdade. Porque, assim, por exemplo, quando vim para Nova York pela primeira vez, e quando eu fui para Paris também pela primeira vez, elas tinham aquela preocupação de me mostrar todos os lugares bonitos da cidade e tal, né? Claro que é muito bom fazer isso juntas, né? Então, se eu viesse para Nova York hoje e não tivesse, ou qualquer outra cidade, se eu fosse conhecer e eu não tivesse a companhia delas, não teria graça. Então, assim,
o jeito de elas mostrarem o que a gente curte, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal, assim, só tem sentido quando se está junto, né? Então, não precisa esperar uma data especial, vou viajar porque é aniversário da Laura. Não, vou viajar porque era férias, deu certo, tal, mas, assim, não precisa ser domingo para colocar uma roupa bonita. Eu fui acostumada, né, botar a melhor roupa só no domingo, tal. A melhor comida a gente pode comer na segunda-feira. Então, assim, pode ser Natal, pode ser Ano Novo, pode ser no dia 10 de janeiro, pode ser no dia 15 de outubro. Todos os dias, quando a gente está junto, é especial, né? Eu acho que isso é uma lição para todo mundo, assim. O que é maior? O orgulho das filhas ou medo de acontecer algo? Sempre o positivo é maior, porque são duas coisas, tem uma coisa negativa e tem outra coisa positiva ali. E se a gente deixa sempre, por exemplo, ficar pensando que alguma coisa ruim vai acontecer, aí a gente não saboreia as coisas positivas. Então, tipo, se alguma coisa ruim acontece, não é porque nós estamos longe. Pode acontecer quando está próximo também, né? E o que a gente vai fazer nesse momento de tensão, não se sabe. Mas eu prefiro sempre pensar positivo, nas coisas positivas. Sempre ter orgulho de qualquer coisa. Como é que eu vou dizer assim? Ter orgulho da filha, dos filhos que tentam fazer as coisas, tentam dar certo. Eu acho que o importante é isso. Se tentou, não teve sucesso, mas pelo menos tentou. Muita gente perguntou o que faz para amenizar os efeitos da distância, como lidam com a saudade. O bom para lidar com isso é ter sempre boas lembranças positivas. Quando bater saudade, ligar. Ter bastante ocupação, por exemplo, eu continuo dando aula, eu acho que isso ajuda bastante, no sentido assim de conviver com os jovens e tentar colocar sempre assim uma garra neles para eles assim tentarem fazer as coisas, né? Nada é impossível. Eu acho que é assim, quando dá saudade, falar, dar um alôzinho e se manter a cabeça ocupada sempre com coisas positivas, nunca pensar negativo. A gente sempre... Tem semanas que a gente se fala todo dia, tem semanas que é dia sim, dia não. Agora, por exemplo, Laura, ela já está mais desligada, mas assim, desde que a Laura foi para Tubarão, por exemplo, ela não passava um dia sem ligar para casa. Quando não, mais de uma vez ela ligava para casa, né? Todos os dias, na mesma hora. Quando ela veio para Nova York, a mesma coisa. De uma certa forma, eu gostava disso, mas ao mesmo tempo não, porque eu sabia que ela estava sofrendo com alguma coisa. Então, assim, aí ela sentia necessidade de falar comigo. Talvez ela estivesse se sentindo sozinha, daí eu ficava preocupada. Todos os dias ela ligava. Então, quando a Laura, depois de 5 anos, ela, tipo assim, deixou de ligar ou ligava, por exemplo, 2 vezes por semana, tal. Então, assim, o fato de ela ligar todos os dias na mesma hora, a gente já acostumava com isso. E quando ela deixou de fazer isso, 2 coisas que eu pensei também. Percebi que se ela não estava me ligando, é porque ela não estava precisando de mim. Isso era muito bom, porque talvez ela sofresse com a distância. Positivo também, porque daí se ela estava precisando falar comigo e ela me ligava porque ela estava triste ou alguma coisa, se ela deixou de me ligar, é porque ela estava conseguindo resolver, né, os problemas sozinha ou talvez ocupando com outras coisas, assim. Aí eu fiquei até meio assim, nossa, a Laura não ligou hoje. Bom, ela deve estar com coisas super interessantes para fazer. Aí eu não ficava assim choramingando e ficava contente porque ela estava fazendo coisas interessantes. Não, e fora que também, vocês também podem ligar, né? Exato, mas o fato de ela ligar sempre com alguma angústia fazia com que eu pensasse que ela estava angustiada. Então, daí a gente procurava conversar. O fato de ela não me ligar, me pareceu que, tipo assim, ela não estava mais angustiada. Então, aí eu ficava tranquila e triste ao mesmo tempo. Ai, meu Deus. Coisas que a gente não sabe. Mas tem uma coisa também que
A gente mantém várias coisas, assim. Eu não deixo de falar, ou de mostrar, ou de comentar. Às vezes, coisas inúteis, digamos assim. Sei lá, mãe, comprei uma brusinha. Olha só que bonitinha. Tipo, eu não deixo de fazer essas coisas porque eu tô longe. Óbvio, daí a gente faz com a ajuda da tecnologia. Mas acho que isso também, tipo, estar longe não é motivo pra te deixar de fazer coisas ou falar de coisas que tu costumava falar. Então, às vezes, eu tô tomando café, daí eu ligo, ela também tá tomando café, a gente tá tomando um café juntas, entre aspas. Juntas, mas separadas. Mas isso ajuda a manter os laços e tudo mais. E também brigar, também briga. Tem vezes também que ela me puxa bastante a orelha. E tu também. Ela também, às vezes, tem sem paciência. Às vezes eu desligo, daí o Thiago fala assim... Hoje a tua mãe não tava pra muito papo, né? Hoje ela não tava pra muito papo. Não precisa se romantizar também as relações pai, mãe. Todo mundo é ser humano, todo mundo erra, ninguém é perfeito, sabe? Eu posso falar aquilo que ela tá errada e ela pode falar aquilo que eu tô errada. Então, tipo assim, ela não me deixa envelhecer. Não romantizar, porque se tu romantiza colocando que uma relação entre mãe e filha vai ser sempre mil maravilhas, não existe isso. Por sinal, eu conheço alunas minhas que dizem assim, não posso ter esse papo com a minha mãe. Procurei sempre colocar assim, de forma clara, as coisas, porque eu, quando era adolescente também, eu lia muita revista, porque naquele tempo, por exemplo, as angústias de uma relação entre mãe e filha, elas eram colocadas na revista Capricho, Contigo, sei lá o quê, e daí tinha lá, tinha uma filha que dizia que tinha problema com a mãe, que isso e aquilo tal, daí eu pensava assim, se um dia tiver uma filha, eu nunca vou ser assim careta, tal, né? Porque se eu fosse colocar assim a relação que eu tive com a minha mãe e agora a relação que eu construí com a minha filha, são relações bem diferentes, mas os tempos também são diferentes. Fizeram uma pergunta aqui que eu achei bem interessante também. Se tu tem vontade de morar com a gente, com elas, no caso com a Meire ou comigo... E se sim, se tu iria morar em Paris ou em Nova York? Eu iria, mas meu marido não iria. Mas aí ia ser uma briga, porque daí eu teria que escolher uma das duas. E daí uma ia ficar com ciúme da outra. Então, eu posso falar, por exemplo, se tu fosse morar em Paris, ai que difícil, né, ter que escolher entre Nova York e Paris, nossa. Mas hipoteticamente falando, se tu fosse morar em Paris, eu não ia ficar com ciúme, eu ia ficar feliz de tu tá, tipo assim, quando eu não tô lá e a Meire tá, eu fico feliz que alguém está lá. Esse é o meu sentimento. Sim, então, eu também fico contente quando vocês duas estão juntas. Então é a mesma coisa. Eu acho que, enfim, mas eu acho que meu pai nunca ia sair lá de Meleiro. Mas assim, também, morar junto, não. Morar junto, não. Eu acho que eu poderia dar uma assistência, tal, mesmo porque elas trabalham muito. E hoje a mulher, por exemplo, ela fica com uma jornada dupla. É sempre bom para uma mãe dizer assim que eu fiz uma comidinha gostosa, ela não precisou fazer essas coisas. Eu gosto, né? Imagina só se não... Não, ela vai me deixar mal acostumada. Muita gente perguntou de tanto tempo a gente se vê. Eu acho que varia muito. Tipo, esse ano... Eu fui pro Brasil, né, em janeiro, e agora ela veio pra cá, então deu 6 meses. Isso foi um tempo relativamente rápido, curto. Geralmente, uma vez por ano, já aconteceu 2 vezes por ano. É que como a mãe é professora e ela tem as férias, o período que ela pode viajar fica muito limitado, né? Ou a metade do ano, ou a janeiro, fevereiro. Então, ela não tem uma flexibilidade, por enquanto, né, para vir a hora que ela quiser. Às vezes tem uma promoção muito boa que ela poderia vir e não dá. E a gente também, assim, a gente vai assumindo o compromisso, a gente vai construindo uma vida fora e fica mais difícil a gente também ir a qualquer momento pro Brasil. Se ela tivesse mais flexibilidade, seria muito bom também, né? Mas em breve ela se aposenta, esperamos, né?
E daí vai ter mais flexibilidade, porque às vezes tem essas promoções relâmpago, seria ótimo, mãe, compra, vem, fica 10 dias. Que eu vejo que acontece com bastante amigas minhas, assim, né? O pai poderia vir, né? Mas não sei quando é que a gente vai conseguir enfiar ele no avião, porque ele tem flexibilidade, mas enfim. E a gente sempre brinca que ela é muito privilegiada, porque ela tem uma filha em cada continente, tem hospedagem nas cidades mais caras do mundo, é só vir, né? Bom, e perguntaram se tu cobra netos. Bom, isso eu já vou dizer que não. Minha mãe nunca cobrou nada. Mãe nunca cobrou nada da gente em nenhum sentido. Nem namorado, nem casamento, nem nada. E perguntaram como seria, né, se isso acontecer. Se ela pede que a gente volte para criar perto dela. Com a palavra, Josimere. Criar perto de mim? Não, né? Eu acho que se me perguntarem alguma coisa a respeito da criação, eu vou responder. Agora, dar uma admitida, jamais. Vamos para a última pergunta. O que é mais difícil quando se tem filhos morando fora? Eu acho que difícil não é. Eu acho que a riqueza da relação está ali. Eu conheço amigas minhas que têm os filhos próximos e que não são tão próximos quanto eu sou das minhas filhas, mesmo à distância. Se nós vamos colocar assim, bem balançado assim, não tem coisa difícil. Tudo é a questão da relação, do equilíbrio da relação, assim. A gente procura viver intensamente o tempo que se pode ficar junto e a gente procura administrar a distância. Tudo bem que daí quando chega no final de semana a gente não se encontra, mas a gente se fala, né? A gente sabe que eles estão fazendo um programa legal, fazendo um passeio, ou mesmo ficando em casa e curtindo, assim, ó. O importante, se tu sabe que o filho está bem, né? Não tem dificuldade, né? A gente não pode ser egoísta. O filho está longe é porque ele está vivendo a vida dele, né? Então, assim, a gente procura ser bem assim independente, procura ter uma vida própria, porque não tem essa de ficar assim naquela dependência. Ai, meu filho, ai, minha filha, se fazendo de vítima ou querendo atenção, né? Eu acho que assim, ó, criar o filho para o mundo é isso aí. A saudade, sim, né? Mas a gente procura suprir, né? E procura sempre colocar o pensamento positivo, né? Não, tá tudo bem. Se acontecer alguma coisa, se resolve e não é porque tá longe, né? Que vai acontecer uma coisa ruim. Pode estar perto também que pode acontecer uma coisa ruim, né? Ah, então tá. Acho que foi ótimo, mas não esperava nada diferente do que foi dito aqui. E, enfim, espero que vocês tenham gostado disso. Acho que tem muitas reflexões aí que podem ser feitas. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de me seguir no Instagram. Procurem lá por Laura_Perucchi. E até o próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau!